professora Djamila Ribeiro dos Santos, nasceu na cidade de Santos em 1º de agosto de 1980. Filósofa, feminista, escritora e acadêmica, tornou-se conhecida por ser ativista e militante, na internet inclusive. Graduada pela Universidade Unifesp em Filosofia, a professora hoje é conhecida como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E inaugurou, em 2020, o Instituto Feminismo Plural, em Ubaíba de Moema. Professora Djamila, é um grande prazer, uma honra estar aqui contigo. Para o Sintratel e para todos que representamos, você é uma referência, é uma inspiração. Então, eu agradeço pelo seu tempo. E para que possamos dar início aqui à nossa entrevista, eu queria pedir ao meu colega, Paulo, para que fizesse a primeira pergunta. Por gentileza, Paulo. Professora, um bom dia. Obrigada por aceitar o nosso convite, né? Eu sou o Paulo Martins, eu faço parte da Secretaria de Equidade nas Relações de Trabalho. Primeira pergunta, professora. O Instituto Feminismo Plurais, ele tem apresentado um trabalho inovador no que tange a questão de acolher pessoas, na questão de vulnerabilidade e discriminação de gênero e raça. A pergunta é, quais os projetos futuros que vocês têm para o próprio Instituto? Bom, primeiro bom dia a todos os companheiros da Sintratel, uma alegria poder conversar com vocês. Bom, o Espaço Femininos Plurais, né, o Instituto, ele foi inaugurado em maio de 2022 e ele nasce com esse propósito, como você bem falou, Paulo, de acolher, mas acolher numa perspectiva multidisciplinar. Então, para a gente era importante poder fomentar ali um debate cultural, educacional. A gente tem uma biblioteca, uma sala de pesquisa, que as pessoas podem ir lá, enfim, usar os computadores gratuitamente. A gente organiza muitos eventos, lançamentos de livros, inclusive do selo que eu coordeno, de mesmo nome, Femininos Plurais. A gente faz muitos lançamentos de livros, com doação de livros para as primeiras pessoas que chegam. Para a gente é importante fomentar a parte literária e educacional. Recebemos escolas também, mas também, Paulo, pensando no quanto que o adoecimento psíquico é um debate fundamental, porque às vezes a pessoa ela pode até estar na universidade, mas não está bem psicologicamente. Para a gente também é importante poder ter essa parte do acolhimento. Então, 2 vezes por semana nós oferecemos atendimento psicológico gratuito. A nossa psicóloga Elânia Silva atende lá 2 vezes por semana. Às segundas-feiras temos uma parceria com o escritório de advocacia LBS, que promove a roda de conversas jurídicas, que é um formato muito interessante, porque para informar a população sobre seus direitos. Então, toda segunda-feira tem um tema que advogadas da LBS escolhem. Por exemplo, já teve direito do trabalhador, direito da gestante, faz uma roda, conversa, porque elas acreditam, em nós também, que é fundamental que a população tenha acesso a esse debate, e depois da roda de conversa, quem quiser pode marcar uma consulta individual com as advogadas. Então, a gente tem essa parte jurídica, psicológica, odontológica também, com consultórios parceiros. Estamos felizes se conseguimos zerar a nossa fila de espera, as mulheres estão conseguindo fazer os tratamentos odontológicos. E aos sábados nós oferecemos a Jornada do Sentir, que é um novo projeto, que é um círculo de mulheres, um espaço em que as mulheres de cura, que as mulheres possam conversar e praticar o autocuidado. E ele é tocado por uma terapeuta. Essa semana passada nós começamos um novo projeto, que é o Fundo Johnny Walker para Mulheres Negras Empreendedoras, que é um fundo que a Johnny Walker está dando esse aporte para a gente. Nós selecionamos mulheres negras empreendedoras que ganham até 2 salários mínimos, moradoras da periferia de São Paulo, e elas começaram semana passada o curso. A gente fez uma parceria com o Senac. Então, essas mulheres elas vão ter um curso do Senac, em que elas vão aprender sobre noções, né, de economia, como acelerar seus negócios, vão ter acesso a esse curso, vão ganhar um certificado e vão ser acompanhadas durante
6 meses com empresários, né? Um diretor da Johnny Walker e o Maurício Rocha, que é o nosso diretor administrativo, como mentores dos negócios delas, além do aporte financeiro que elas vão receber. Então, esse é um projeto que a gente conseguiu iniciar na semana passada e que nos deixa muito felizes da gente poder estar aí com um grupo significativo de mulheres negras, empreendedoras. E para os próximos anos, agora a gente quer, né, continuar com esses projetos, ampliar o que a gente já tem, que a procura pelo atendimento psicológico está bem grande mesmo. A gente quer poder ampliar o que a gente já está fazendo e também a gente quer continuar aí nessa perspectiva multidisciplinar. A gente pretende, aí no começo do próximo ano, vir com projetos também voltados para... a gente quer continuar trabalhando com projetos voltados para o cuidado, para esse acolhimento que a gente acha importante. E, por fim, a gente tem uma parceria com a Casa Rosângela Rigo, é o primeiro abrigo para mulheres do município de São Paulo, é um equipamento, né, ligado à Secretaria de Assistência Social aqui em São Paulo. Elas nos procuraram logo que nós abrimos o espaço e nós oferecemos para as mulheres que passam por esse abrigo, né, que são mulheres que saem de suas casas por conta de violência doméstica. Nós criamos 2 grupos terapêuticos, a gente atende elas 2 vezes ao mês, e atendemos também as trabalhadoras da Casa Rosângela Rigo no nosso grupo Cuidando de Quem Cuida. Então, nós atendemos tanto as mulheres vítimas de violência, como as trabalhadoras da casa. Então, o que a gente pretende para o próximo ano é poder ampliar esse nosso serviço de acolhimento nessa perspectiva múltipla. Professora, eu quero falar o seguinte, nós estamos construindo, por isso que nós pedimos a sua gentileza de participar dessa roda aqui de entrevista, uma revista, chama-se Femininos, transversalizando a leitura para ti, e eu gostaria que você comentasse, porque a sua opinião para nós é de grande valia. Chama-se Diálogo da Desobediência. Então vamos lá, Diálogo da Desobediência. Obedece, neguinha, teu cabelo te tiras, sem festa, sem riso, teu tambor calará. Alarga teus passos e vai trabalhar. Obedece, neguinha, tuas lanças, você sai tuas danças, guardai tuas lanças, pois eu sou seu sujeito e você deve acatar. Rezai minhas preces e de teus orixás te esquece. Já usufrui o seu ouro, assolei tua terra, até vê-la prostar. Te cala, neguinha, tua vida é açoite, tua casa é senzala, não adianta lutar. Não calo. E não aceito descaso. Eu tenho um passado e eu vou te contar. Eu herdei de meu povo as histórias de honra e por justo Xangô eu vou resgatar. Sou negra, filha de Angola, feita na lona escravidão, mas sou de alma livre e não aceito grilhão. Sou gente de pele escura que todo dia enfrenta a opressão. Sou flecha de ferro que no ferro de Ogum ousou se forjar. E faço da luta de Oxóssi arma contra sua injusta conduta que eu irei caçar. Não me calo e não desisto, e ao racismo eu resisto. Em honra aos meus ancestrais, eu sigo bradando aos mais novos que nosso tempo há de chegar. E a sonhada cidadania para a gente preta e parda também nunca mais faltará. Oxalá. Uau. Eu gostaria que a senhora comentasse, por gentileza, professora. De quem é a autoria desse texto? É meu. Uau. É meu. Eu sou historiadora e pesquisadora, e aí me arrisco pelo mundo lúdico dos poemas. Achei muito forte, muito importante, né? No sentido, a potência que vem, né? A partir da ancestralidade, quando a gente sabe quem a gente é, né? A partir desse lugar de ancestralidade, a gente não aceita se calar, né? Como isso nos fortalece. Acho que a primeira parte é isso que a sociedade capitalista, racista, machista quer de nós, né? O silêncio. Nos quer sempre nos lugares de subalternidade, mas aí essa mulher negra, quando entende a força da sua ancestralidade, a sua potência, não se cala, enfrenta, né? E ela que vai dizer qual é o lugar que ela quer ocupar. Achei muito, muito bonito, muito forte, porque isso é uma coisa que acho que todas nós passamos, né? Coisas que todas nós escutamos ao longo da nossa vida, né? Que a gente tem que se calar, que a gente tem que ficar em silêncio,
ou que a gente não pode andar de cabeça erguida, que a gente tem que... Se a gente anda de cabeça erguida, a gente é arrogante, que a gente sempre tem que estar em determinados lugares. Então, acho que é um poema força aí, que fortalece, né, muitas mulheres, e acho que todas nós passamos por isso, mas a força da nossa ancestralidade nos levanta, né, sempre. Muito bonito mesmo. Muito obrigada. É muito importante a sua opinião para mim. Muito obrigada mesmo. Eu quero aproveitar para pedir um minutinho que o nosso querido amigo Marco Aurélio, presidente do Sintratel, gostaria de cumprimentá-la. Marco Aurélio, por gentileza, fique à vontade para cumprimentar a professora Djamila. Bom dia, professora Djamila. Bom dia. Satisfação nossa, do nosso coletivo, de poder conversar com você, dialogar, dizer o quanto você é nossa referência, viu? Nesse sentido, professora Djamila, eu, assim, primeiramente, saudar também a minha amiga, a companheira Valmira, tão importante na nossa luta, nosso companheiro Paulo, tão fundamental também para a nossa luta no sindicato. E dizer, professora Djamila, que a nossa categoria do telemarketing é uma categoria muito grande do nosso povo da periferia, né? Quem não trabalhou no telemarketing conhece alguém que trabalha no telemarketing, né? Então, nós sabemos da importância, a academia, o Ricardo Antunes, Rui Braga, esse pessoal dizia que a gente era os precariados, né? E acho que somos mesmo os precariados. E porque é uma categoria do primeiro emprego, onde a exploração da terceirização é muito violenta, é muito forte, né? Ao mesmo tempo, professora, é aquela oportunidade que o nosso povo tem, de ter um registro em carteira, né? De ter um emprego, e é a categoria que emprega a grande maioria de jovens, afrodescendentes, população LGBT+, mulheres. E, nesse sentido, a luta do Sintratel sempre foi trazer melhores condições de trabalho, mas o Sintratel, historicamente, sempre atuou com os movimentos sociais, movimento negro, movimento de mulheres. Então, a gente atua no Sintratel já tendo essas pautas como algo fundamental para a nossa atuação. O sindicato não pode ser apenas economicista. E nós tivemos muitos avanços, professora Djamila. A lei de cotas foi um avanço, uma briga da sociedade, uma luta, uma conquista. E aí eu queria, dentro dessa saudação, deixar um pouco essa questão de como atuarmos para combatermos essa desigualdade no mercado de trabalho. Como fazermos essa discussão dentro do mercado de trabalho, que é, inicialmente, a nossa área de atuação enquanto sindicato. Nós vimos na nossa categoria que os afrodescendentes são maioria na operação. Quando a gente olha o cargo de gerência, o RH, a gente não vê essa situação. A gente não enxerga isso. Raros são os nossos trabalhadores afrodescendentes que ascendem ao cargo de gerência. Então, e aí o setor fica assim, não, nós somos o setor que mais emprega afrodescendentes, mas ok, vocês empregam, mas aonde está a visibilidade da população afrodescendente dentro do mercado de trabalho? E aí, quando a empresa oferece uma vaga, professora, ela sutilmente coloca assim, precisa ter inglês, precisa de não sei o quê. Então, assim, há uma exclusão sutil já no selecionamento. Então, o Sintratel, esse ano, nós conseguimos colocar uma cláusula onde a gente vai de frente a essa questão de trazer mais equidade e oportunidade para a população afrodescendente, população LGBT+. E a cláusula, ela fala de trazer garantias efetivas no selecionamento interno das empresas para o público, para o nosso público da população afrodescendente LGBT+. Agora,
Obviamente, nós não avançamos, por exemplo, com a política de cotas. A empresa tem que ter 30% de gerentes afrodescendentes, por exemplo. Como nós podemos avançar mais, professora Djamila, nesse sentido do mundo do trabalho, para que a gente possa ter políticas efetivas de selecionamento para a população afrodescendente e como a gente já responde a esse questionamento que a empresa já vai fazer da qualificação. Uhum. Né? Bom dia, presidente. O senhor terminou? Desculpa. Não, em suma é isso. Até para a gente ser rápido, para não atrapalhar o andamento da... Bom dia, então, presidente. É um prazer falar com o senhor. É realmente... Essa categoria, né, é uma categoria importante. Eu tenho pessoas na minha família, né, que iniciaram trabalhando no telemarketing, e a gente sabe que essa é uma realidade mesmo, como o senhor trouxe nos dados, né, da maioria da população negra periférica. E, de fato, com os trabalhos que eu faço, assim, com algumas organizações, eu sempre coloco essa questão, né? Temos maioria negra, mas onde estão, né, essas pessoas? As políticas de ações afirmativas, as políticas educacionais da história recente do Brasil foram muito importantes para aumentar o número de pessoas negras na universidade. Mas, segundo pesquisas do CERT, né, que é um centro que estuda relações desiguais no trabalho, essas pessoas negras não foram absorvidas no mercado de trabalho. Então, houve um aumento dessas pessoas no ensino superior, mas isso não se refletiu no mercado de trabalho, o que nos mostra que, no sentido da política pública, avançou, mas o quanto que as empresas do setor privado ainda precisa avançar na criação de políticas de inclusão. Dito tudo isso, se coloca logo em inglês, que a pessoa precisa falar inglês fluentemente para conseguir uma vaga, a gente está delimitando que pessoas que a gente vai contratar. Porque falar inglês não é uma questão de capacidade, é de oportunidade. No país como o nosso, a gente sabe que só pessoas que têm condições econômicas podem pagar um bom curso de inglês, podem fazer intercâmbio. Isso significa que a gente já está excluindo aí boa parte da população que não fala inglês porque não tem condições econômicas. E acho que a gente tem que colocar o debate, né, quando eu falo com as empresas, é sempre no sentido de não é uma questão de capacidade todos nós temos, é uma questão de oportunidade, são elas que não são as mesmas. Então, se a empresa oferecer cursos de inglês, em vez de colocar logo de cara que é necessário que a pessoa fale inglês, talvez ela vá acessar muitas outras mentes tão capazes quanto, mas que é excluída por uma questão por conta da desigualdade. Então, tem empresas que oferecem cursos de inglês. Eu acho que isso é um caminho importante para a gente conseguir incluir. Empresas que estão construindo metas para promoção de pessoas negras. Eu acho que é muito importante estabelecer metas, fazer o diagnóstico. O primeiro passo é fazer o diagnóstico. Bom, quantos funcionários, colaboradores negros e negras tem aqui? Bom, tem poucos, então vamos criar um programa de diversidade. Desses, quantos estão em cargos de liderança? É necessário criar metas para que essas pessoas consigam caminhar no sentido da liderança. Tem que ter meta estabelecida, não tem como, para conseguir, de fato, criar um programa de inclusão efetivo. E, por fim, é muito importante olhar os estudos sobre diversidade. Há muitos estudos, né? Sueli Carneiro participou de vários, Cida Bento, Reinaldo Bulgarelli, que vão mostrar que o ambiente diverso ele é muito mais interessante para as empresas, até economicamente falando. Então, se utilizam dois argumentos para a inclusão da diversidade. O argumento da responsabilidade social, algumas empresas vão usar esse argumento, mas muitas vão usar o argumento econômico, que é muito mais interessante economicamente para as empresas terem pessoas que vêm de lugares diversos, de grupos diversos, porque um grupo homogêneo tem muito mais dificuldade de lidar com um mercado cada vez mais plural. Muitas empresas, às vezes, perdem dinheiro porque fazem, às vezes, campanhas que são ofensivas a determinados grupos. E por que isso acontece? Porque tem um grupo homogêneo de pessoas que vieram dos mesmos lugares, estudaram nos mesmos lugares e que não conseguem dar conta dessa pluralidade toda.
Em 2017, eu fui para a Noruega com o convite do governo, mesmo para conhecer as políticas de equidade de gênero que eles têm na Noruega, que são políticas muito interessantes. Então, em vez de licença maternidade, é licença parental. Então, tanto o homem quanto a mulher pode ficar em casa cuidando do filho por 1 ano. Então, porque se você coloca a licença maternidade, você está dizendo que isso é uma função exclusivamente da mulher. Que onera essa mulher e às vezes faz com que ela tenha muito mais dificuldade de conseguir uma promoção, por exemplo. Faz com que ela tenha dificuldade de equilibrar o trabalho de casa com o trabalho na empresa. E eu lembro que um político do Partido Conservador, isso que é interessante na Noruega, eu achei bem interessante, fiquei curiosa de conversar com ele para entender. Ele criou um programa de política de cotas na Noruega. Então, nas companhias nacionais, né, 30% dos cargos de chefia tem que ser ocupado por mulheres na Noruega. 30%. E isso aumentou muito o número de mulheres em cargos de chefia, porque foi estabelecida essa política. E eu perguntei para ele por que foi importante criar essa política. E a resposta dele foi: bom, se mulheres existissem na nossa sociedade e elas não estavam presentes nesses espaços, é porque a sociedade tinha um problema. E é o nosso dever investigar por que isso acontece. E a gente vai entender porque as mulheres partem de lugares desiguais. E se nós não tivéssemos criado essa política, a gente só ia tratar os homens com os quais a gente joga golfe no domingo. Parece uma resposta simples, mas é bem profunda. As pessoas que vêm de lugares privilegiados só convivem com pessoas como elas naturalizam que somente aquelas pessoas têm condições de ocupar aqueles espaços. Se elas não conhecem outras realidades, não percebem que outras pessoas de outros grupos, pessoas negras, periféricas, não estão ali, não é porque elas não querem, elas não estão ali porque elas partiram de um lugar de oportunidades muito diferente do que essas pessoas que partem de um lugar de privilégio. Correto. Então, se essas pessoas estão presentes na sociedade, é nosso dever criar condições para que as empresas possam ser representativas da sociedade brasileira. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando de colocar um monte de gente diferente, a gente está falando que é uma diversidade que já existe. A população negra é a maioria no Brasil, mulheres negras representam 27% da população, é maior demográfico, pessoas LGBT. E se elas não estão presentes nesses cargos, é o nosso dever questionar, investigar o porquê e criar essas condições concretas, essas políticas de inclusão com metas estabelecidas para que a gente possa atingir esses objetivos. Excelente, professora. Temos que ter meta, é isso. Se amarrar melhor. Valmira, obrigado. Paulinho, você agora aqui, a maior satisfação. Obrigado. Muito obrigado, Marcos. Professora. Professora, retomando aqui, uma das suas principais obras aqui da sua coleção, que nós inclusive já lemos, que é o Lugar de Fala, tem aqui um preâmbulo muito interessante. O racismo patriarcal, heteronormativo, apostou que não teríamos o que dizer. Perdeu. Somos filhos e filhos da cultura, em que a palavra tem muitos poderes. E nesse sentido, eu concordo plenamente com a sua colocação. O que está contido aqui nesse livro, as palavras que estão contidas aqui, são palavras que nos chamam para lutar e para nos unificarmos. As mulheres negras, as mulheres trans, as lésbicas, enfim, toda a população que hoje ainda é vítima de discriminação de gênero, de toda a natureza, e que atravessa a nossa vida com violência, porque desconstrói desde a nossa oportunidade de emprego até a nossa oportunidade de ser mulher nesse mundo. Né? Somos mulheres tratadas como mercadoria, como beleza exótica, como pessoa não amável. E aí, a grande questão para nós, emancipacionistas, como eu, a professora Djamila e outras mulheres, eu quero perguntar aqui para a professora Djamila, nessa oportunidade, como podemos unificar essas mulheridades em prol de um movimento diverso, onde cada uma de nós tem um lugar de fala, mas nem por isso deixamos de estar juntas, unidas, lutando, combatendo o que nos atravessa durante mais de 3 séculos nesse país, que construiu uma identidade torta, que ainda desumaniza os nossos corpos, nos impede de ser gente nesse mundo e nos impede de ter cidadania de fato. Como, juntas, unidas, podemos lutar, professora? Olha, Valmira, acho que é uma pergunta
muito importante, porque quando a gente fala, né, dessas várias possibilidades de ser mulher, a gente não está negando as nossas diferenças, né? Porque, de fato, essas diferenças, elas precisam ser nomeadas, né? Porque, de fato, há várias possibilidades de ser mulher. Somos mulheres negras, lésbicas, trans, e é importante que, quando a gente fala isso, de visibilizar diferenças, experiências distintas. Isso é muito importante, porque, historicamente, dentro do movimento feminista hegemônico, perdão, se colocou, somos todas mulheres, sem nomear que havia diferenças. Então, a mulher branca de classe média, ela não tem a realidade da mulher negra da periferia. E quando a gente fala isso, a gente não está dividindo, a sociedade já é dividida. Racismo, capitalismo e sexismo já dividem a sociedade, colocando a mulher negra na base e o homem branco no topo. Quando a gente nomeia, a gente está nomeando divisões que já estão postas. E a gente precisa nomear as diferenças. As diferenças não são ruins, elas só são ruins quando significam desigualdades. Se eu não nomeio a realidade da mulher negra, na hora de criar uma política pública, provavelmente essa política pública vai beneficiar somente mulheres brancas e não as mulheres negras. Então eu penso, Valmira, o primeiro passo é a gente entender essas diferenças, nomeá-las, não ter medo delas. E juntas nos fortalecermos no sentido de enfrentar essas desigualdades. Porque uma mulher branca que não se coloca como antirracista, e se mulheres negras existem, o movimento feminista necessariamente precisa ser antirracista, porque mulheres negras existem. Se essa mulher branca não se põe como antirracista, ela está alimentando a mesma estrutura que, inclusive, a oprime. A estrutura machista oprime. Nós acabamos combinando várias opressões juntas. Então, a mesma força que ela está usando para me oprimir, vai dizer Audre Lorde, não vai demorar muito, vai voltar também para destruí-la. Então, a gente precisa pensar, lutar somente contra uma opressão e fortalecer outras e alimentar a mesma estrutura. Então, a gente precisa nos unir no sentido de encontrar saídas emancipatórias para enfrentar as opressões de classe, gênero, raça, enfim, sexualidade, sem negar as nossas diferenças e unindo forças para a gente não alimentar estruturas que a gente diz estar lutando contra. É muito importante a gente sempre ter isso em mente. Se mulheres negras existem, o movimento feminista precisa ser antirracista. Se mulheres lésbicas existem, o movimento feminista precisa ser anti-LGBT e assim por diante. Maravilha. Professora, eu quero imbricar aqui a minha pergunta, dizendo o seguinte. Angela Davis, ela afirma que não basta não ser racista, tem que ser realmente antirracista. E aí, na sua opinião, a branquitude, homens brancos, mulheres brancas, que inclusive compõem conosco várias frentes do movimento e por vezes não entendem a importância de lutar contra aquilo que atravessa a vida das mulheres negras, né? Da vida das mulheres trans, porque acham que é fútil a nossa discussão. Nesse sentido, eu pergunto, qual seria o compromisso dessa branquitude, principalmente de homens e mulheres brancas, em somar força conosco na luta por uma sociedade melhor, moderna, que realmente dê conta de garantir a cidadania de todo mundo? É fundamental, né? Porque enquanto pessoas brancas acreditarem que lutar contra o racismo é só um problema das pessoas negras, a gente não avança, porque nós vivemos em relações raciais. Se há um grupo sendo discriminado, há um grupo que discrimina. Então é muito importante que as pessoas brancas reflitam a partir do lugar de fala delas, do lugar que elas partem, que elas partem elas usufruem de um lugar de privilégio, porque esses privilégios são construídos à base da opressão dos outros grupos. Então é muito importante que a branquitude se pense, porque a gente acha que estudar raça é só estudar negritude, não, é estudar branquitude também. O que significa ser branco numa sociedade como a nossa? O que significa partir desse lugar social? Quais são todos as construções que vêm a partir desse lugar? É fundamental que as pessoas brancas entendam que, se nós vivemos em relações, elas precisam se pensar criticamente a partir desse lugar
E quando você não se pensa criticamente, quando você acha que isso não é um problema seu, você está alimentando essa estrutura racista, por mais que você se pense que não é racista. Então, o antirracismo, ele vem com uma ação, como a Angela Davis bem fala, exige uma ação desse sujeito, desse grupo social. Não pode ficar na inércia. Esse antirracismo, ele vem com a responsabilidade da transformação. Ele vem com a responsabilidade de criar ações para enfrentar o racismo de fato. E isso é um papel que as pessoas brancas precisam assumir, porque, como bem diz Grada Quilombo, o racismo é uma problemática branca, foi inventada pelas pessoas brancas e elas precisam se pensar criticamente, com ações que, de fato, enfrentem esse sistema de opressão. Eu agradeço e concordo. E, professora, eu penso o seguinte: quando a branquitude naturaliza o sofrimento que o racismo nos causa, naturalizando as desigualdades em todos os seus aspectos. Olha, a mulher negra é uma mulher não amável. Olha, o homem negro pode ser um marginal se estiver correndo, se afaste dele, pode ser um ladrão. Olha, essa pessoa negra não tem capacidade de reverter com aquela profissão. Quando isso é reproduzido, eles são educados para reproduzir, eles não percebem o quão eles podem ferir não só essa geração, mas deixar para um legado futuro uma marca de dor para as gerações que virão. Já, inclusive, também feridas e machucadas por conta dessa postura racista que é naturalizada pela branquitude no seu cotidiano. E aí, para que a gente possa otimizar o seu tempo, Paulo, por gentileza, vamos finalizar com aquela pergunta-chave. Vamos lá. Professora, o nosso setor é um setor muito amplo, né? Bem grande, com a maioria de presença de mulheres. Eu gostaria de pedir à senhora que deixasse uma mensagem a quem trabalha no setor de telemarketing. Bom, primeiro dizer que é um prazer poder conversar com vocês, dizer que é importante que vocês... eu acho que acreditem no potencial de vocês. É fundamental que a gente não ouça essas vozes do passado, né, ou as vozes que tentam nos deslegitimar ou dizer que a gente não tem que estar em determinados espaços, mas que é fundamental que, como categoria, no coletivo, haja esse engajamento, porque eu acho que só coletivamente a gente consegue transformar a nossa sociedade. É muito importante que haja uma união mesmo, com todas as diferenças, aceitando todas as nossas diferenças, que eu acho que isso é importante, mas para o fortalecimento da categoria, para que se possa conscientizar as pessoas da nossa condição, do lugar que a gente parte. Isso é muito importante, que a gente não acredite que isso é coisa chata, que a gente não tem nada a ver com isso, a gente tem tudo a ver com isso, e como só coletivamente a gente consegue transformar a sociedade, fortalecer a própria categoria para lutar por mudanças, para lutar por melhorias, para lutar pelas transformações que são tão necessárias. Então, deixaria esse recado. Só coletivamente, juntos e juntas, a gente consegue transformar. Eu quero agradecer, professora, muito mesmo. Eu quero agradecer ao Breno. Eu quero agradecer aqui, Roberto, por gentileza, Roberto, nosso diretor Roberto, que nos ajudou. Erinaldo, por gentileza. Aline, por favor, se levante. Olá. Professora, nós temos aqui um time de negritude pesada, Aline, por gentileza. O Roberto Pires é diretor do Secretário, a Aline é minha assessora, Erinaldo é o gerente. Graças ao trabalho deles é que eu pude estar aqui hoje com a senhora. Então, muito obrigada. Estamos juntos, combatendo o racismo e empoderando a negritude em todos os sentidos. Muito obrigada. Obrigada a vocês, um prazer conversar com vocês. Obrigado, professora. Muito obrigada. Professora, satisfação, viu? Tchau, obrigada, Valmira, Paulo, presidente. Vem cá, negritude, tirar foto. Obrigada.